Olá, olá, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e vamos lá para mais uma aula, certo? Queridos, lembrando que nós estamos no capítulo 14, Renascimento Comercial e Urbano, certo? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre a burguesia, sobre os burgos. Você vai entender o porquê que nós chamamos essa classe de burguesia e que classe é essa que a gente chama de burguesa. Lembrando que na última aula nós conversamos também sobre... Na última aula não, né? Na aula 1 e na aula 2, a gente conversou bastante sobre o fato de aumentar a produtividade dos feudos. E esse aumento da produtividade dos feudos vai favorecer para que ocorresse também um aumento na quantidade de pessoas dentro dos feudos, né? Vamos ter um aumento demográfico na Europa desse período. Essa quantidade de pessoas maior, essa maior produção vai facilitar, vai favorecer o renascimento comercial. Lembre-se que o comércio estava enfraquecido desde lá a queda do Império Romano, quando as pessoas precisaram sair dos centros urbanos e ir para o meio rural, fugindo das invasões dos bárbaros e da instabilidade política, certo? Então, no campo, elas se aliaram aos senhores feudais, os grandes proprietários de terra. Durante esse período, lembra, não estou dizendo que o comércio desapareceu, estou dizendo que ele enfraqueceu bastante, certo? Então, a partir desse momento, a partir aqui do século XI, o século XIII, nós começamos a perceber esse comércio retomando sua força. As cidades, os núcleos urbanos voltando a ser povoados e também voltando a ter essa questão do comércio muito significativa. Então, nessa aula, nós começamos a falar sobre justamente esses lugares que vão ser o palco, aí, o cenário para o renascimento comercial, certo? Então, queridos, a aula de hoje nossa começa na página 22. Então, se você quer acompanhar olhando as imagens, fazendo a leitura, pode pegar seu livro e abrir na página 22, certo? Então, vamos lá. Olha só, gente. Entre o século XI e o século XIII, antigas cidades vão ganhar importância, vão ganhar vida, digamos assim, né? Outras vão surgir, lembra das feiras que nós conversamos na última aula, que existiam as rotas comerciais e nessas rotas eles instituíam feiras. Muitas cidades vão surgir a partir justamente dessas feiras, certo? Então, cidades importantíssimas hoje, como por exemplo Veneza, Gênova, Florença, né, na Itália. Veneza é aquela cidade linda que geralmente aparece em filmes, né? Que eles andam tipo numas canoinhas, que não é canoinha o nome, é outro nome, mas eu não lembro agora. Mas que tem uns canais, tudinho. Essas cidades, gente, elas é nelas que o comércio vai se fortalecer, digamos assim. Vai florescer de forma mais intensa, né? Essas cidades elas vão lidar aí com atividades comerciais. Inclusive, os seus habitantes vão chegar a percorrer a região do mar Mediterrâneo até portos orientais para buscar especiarias, buscar mercadorias que pudessem ser vendidas na Europa, certo? Então, essa classe de pessoas que vai comercializar é o que nós chamamos de burguesia, certo? A vida nos burgos. O que eram os burgos? Vamos entender a partir de agora. Gente, a partir do momento que as atividades comerciais, as trocas comerciais, elas iam se amplificando, elas iam se desenvolvendo, né? A gente tem aí uma busca por modificar algumas ações que eram voltadas à subsistência. Olha só. Para que os feudos vão continuar produzindo para subsistência se agora eles têm um mercado consumidor, pessoas que vivem nas cidades e que querem comprar os produtos agrícolas, né? Ou seja, o fato de as cidades estarem renascendo, o comércio está ganhando força, vai promover uma mudança também dentro do feudo. Agora não é mais legal a gente só produzir o suficiente para a gente se sustentar. Agora talvez seja bacana a gente produzir um excedente para comercializar,
certo? E assim a gente conseguir ganhar um dinheirinho. Próximo aí aos castelos feudais, né, vão começar a ser construídos locais de compra e venda, feiras, tá? Essas feiras, como eu disse, vão gerar os núcleos urbanos. Então, a maioria das cidades europeias daquele período se formaram a partir das chamadas feiras. Nessas feiras, nesses lugares, nesses núcleos urbanos, né, a gente tem aí vivendo comerciantes, artesãos, mercadores, ambulantes, inclusive camponeses, tá? Então, esses núcleos urbanos vão ser chamados na época de burgos, tá? Burgos que significava fortificação. E quem vivia nos burgos passaram a chamar de burgueses. Então, quando a gente fala em burguesia, quando a gente fala em burgueses hoje, a gente sempre vai atrelar a ideia de burguesia à ideia de comércio. Mas, tio, peraí, o burgo não significa comércio, o burgo significa fortificação. Certo, gente? Mas quem vivia nos burgos praticava o comércio. Tá? Quem praticava agricultura não vivia nas cidades, não vivia nos núcleos urbanos, vivia no campo. Então, basicamente, o comércio era muito forte nos burgos e quem habitava os burgos passaram a ser chamados de burgueses, e em sua grande maioria eram comerciantes, certo? Então, com o tempo, a gente passa só a chamá-los de burguesia, certo? Então, como eu disse ainda há pouco, está ocorrendo aí um crescimento populacional nas cidades. Esse crescimento populacional nas cidades, obviamente, vai gerar um aumento do consumo e, por consequência, né, promove um mercado consumidor para produtos agrícolas, para produtos ligados ao artesanato. Então vai percebendo que cada elemento que vai surgindo, a burguesia, os centros urbanos, as rotas de comércio, tudo vai favorecendo para que o mercado se torne renasça, né, como é o título do nosso assunto, certo? Outro elemento que também vai ser favorecido, quer dizer, favorecido por esse crescimento do comércio, por essas pessoas que foram morar nos burgos, gente, foi o desenvolvimento das manufaturas. Manufatura, gente, é um sistema de produção, um sistema de técnicas aí, né, de forma artesanal, constrói alguns elementos como roupas, sapatos, tá? E outros utensílios mais. Então, esse comércio também vai auxiliar muito para o desenvolvimento dessa atividade manufatureira. A partir do momento que essas atividades manufatureiras elas passam a ser praticadas nos centros urbanos, vão surgir profissões especializadas. E aí eu vou dizer o nome para vocês de algumas dessas profissões especializadas. Por exemplo, o mestre de ofício. O mestre de ofício, gente, como o próprio nome diz, né, ele era o camarada que conhecia toda a técnica para produzir aquele determinado objeto, aquela roupa, aquele sapato. Vamos imaginar que a gente está falando aqui de sapato, certo? Então o mestre, ele sabe todas as etapas da produção para fabricação de sapatos, porque naquele tempo tudo era sob medida, tá, gente? Não é igual hoje que você vai no supermercado, vai no magazine e tá lá o seu número, você só faz procurar, né? Não, naquele tempo tudo era estritamente sobre medida, certo? Então, dentro dessa oficina, que a gente chama de oficina, tá? Eles fabricavam seus produtos aí em ambientes familiares, muitos familiares participavam desse processo, então o camarada que comandava, que sabia todo o processo de produção, a gente chama de mestre. Tinha um funcionário chamado jornaleiro. O jornaleiro, gente, era aquelas pessoas que trabalhavam e iriam receber por jornada de trabalho, ou seja, por hora. 2 horas, 3 horas, 6 horas, certo? Ele recebe pelo tempo que ele trabalha. Existiam os aprendizes. Os aprendizes, gente, eles entravam na oficina para aprender técnicas de produção. Então, eles não recebiam salários,
Tá? Eles queriam se tornar especialistas naquilo, eles queriam começar a trabalhar naquilo, então eles procuravam uma oficina e meio que colocavam o seu serviço à disposição. Em troca, ele não receberia um salário, e sim receberia o conhecimento, aprenderia com o mestre lá, o mestre de ofício, certo? Esses artesãos, gente, eles vão se agrupar, eles vão fechar acordo entre eles, tá? Esse acordo tinha como objetivo aí conseguir fazer com que eles tivessem parcerias, eles pudessem se auxiliar. Então você tinha entre os artesãos oficinas de ferreiros, de sapateiros, de tecelões, de marceneiros, vidraceiros, enfim. E eles vão se organizar nessas corporações que a gente chama de corporações de ofício, aonde o objetivo seria defender os seus próprios interesses, certo? Eles queriam se proteger, queriam criar leis que pudessem reger a procura, a demanda, ou seja, reger o próprio mercado, certo? Então, gente, esse crescimento comercial, esse aumento da circulação de moedas, inclusive está aí a imagem para vocês, essa primeira imagem representando um casal da burguesia, né, um casal de burgueses, onde eles estão aí conferindo suas moedas e tudo mais. Do outro lado, que seriam as feiras, né? As outras duas representando essa feira aí nesse período de renascimento do comércio. Então nós temos um crescimento do comércio, a gente tem um aumento da circulação de moedas, certo? Só que tinha alguns problemas. Como muitos burgueses vendiam e passavam por vários feudos, eles acabavam chegando com moedas de regiões diferentes. Como moedas de regiões diferentes, essas moedas tinham vários valores, dependia do feudo que eles queriam comercializar. E aí, para tentar resolver esse problema da burguesia, alguns burgueses vão criar o chamado câmbio, né? Ou seja, eles não vão comercializar produtos em si. Eles vão pegar as moedas e vão ficar ali para fazer a troca. Então, por exemplo, se eu estou aqui no feudo, sei lá, de Belém, um exemplo só para vocês entenderem. E aí vem um camarada do feudo, burguês do feudo lá de São Paulo, ele vem com a moeda de lá, que aqui tem um valor diferente. Então eu, como cambista, né, eu vou pegar as moedas dele e vou entregar a moeda que ele possa utilizar aqui em Belém. É a mesma coisa se você viajar para fora. Você não vai chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo, com R$10 e tentar tomar um café. Você tem que trocar pela moeda deles. Então, aqui nós presenciamos o início do sistema bancário, do sistema dos cambistas, porque esses burgueses ficavam basicamente responsáveis por fazer a troca das moedas. E, claro, eles cobravam uma taxa para poder fazer essa troca, certo? Então, percebe aí, gente, que esse renascimento do comércio vai meio que bagunçar a sociedade feudal. Tanto é que os senhores feudais, né, eles percebendo esse avanço do comércio, esse crescimento da agricultura, eles vão querer também ter benefícios, eles vão querer a parte deles, então eles vão passar a cobrar impostos, por exemplo, das cidades que ficavam dentro do feudo. Pra você ter ideia como o feudo era gigantesco, né? Lembra dos servos que precisavam pagar a talha, a corvéia, todas aquelas obrigações? Alguns senhores feudais vão mudar essas obrigações, vão parar de exigir aí pagamento em produto para exigir pagamento em dinheiro, tá? Através das moedas. Vão passar também aí a consumir produtos de luxo, esses senhores feudais, vão dar grandes festas, vão sustentar muitos nobres para tentar afirmar seu poder. Já os camponeses que estavam dentro dos feudos, muitos vão se deslocar para as cidades, pensando que lá vão conquistar uma vida mais digna, uma vida com melhores condições. A cidade era mais atrativa, né? Então oferecia aí novas formas de relação de trabalho, formas que eles não estavam acostumados, certo? Outro grupo também, né, que meio que renasce junto com o comércio, digamos assim,
é a própria burguesia, né, gente? A burguesia, por sua vez, no meio de toda essa confusão, ela vai exigir dos senhores feudais segurança, liberdade, o direito de exercer o livre comércio, o livre negócio, de criar próprias leis. Em troca, eles pagariam impostos para o rei, para o senhor feudal, através de dinheiro. E nós vamos ver no próximo assunto, gente, como foi importante a parceria dos senhores feudais, a parceria dos reis com a burguesia para promover a unificação de vários e vários países, certo? Então, aos poucos, a gente consegue perceber as cidades se tornando independentes, se tornando mais fortes economicamente e acabando deixando de lado aquele isolamento da sociedade feudal, que só vivia dentro do feudo, produzia tudo que eles precisavam ali e tudo mais. Tá? A burguesia, os grandes comerciantes vão enriquecer e a partir do momento que eles enriquecem, eles vão querer uma maior participação nas decisões políticas, certo? A nobreza feudal vai tentar se adaptar e se aproximando cada vez mais dos senhores feudais. Queridos, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.